Olá, aqui quem vos fala é Julia, uma sobrevivente do experimento social Tinder, pelo qual eu tenho me aventurado nos últimos dias. Saí sem traumas? Difícil dizer, mas estou aqui para compartilhá-los com vocês. Enquanto eu estava pensando, né, como é que eu ia fazer esse episódio, eu lembrei que aqui na minha cidade tem eu acho que ainda tem, não sei se tinha, um programa de rádio chamado Overnight, que era basicamente sobre romance. O locutor, ele às vezes lia histórias de romances que as pessoas enviavam, ou recados pra pessoa amada, gente que pedia música pro namorado, pro marido, essas coisas assim. E uma das coisas que eu mais adorava, não, duas coisas que eu mais adorava no programa era um segmento que eles pegavam uma música romântica, tipo, eu não posso dar exemplos porque o Spotify vai reconhecer que tem uma música e eles vão tirar esse episódio do ar. Pois é, as amarras do capitalismo me prendem e nem é de um jeito bacana. Não é o tipo de amarra que eu curto. Mas vamos dizer que tem aquela música lá da Mariah Carey, sei lá, I Wanna Know What Love Is. Aí ficava cantando Mariah Carey no fundo, e o locutor na frente falando assim com uma voz meio sensual. Eu quero saber o que é o amor. Sabe? Eu queria muito fazer um negócio desse aqui. Por razões óbvias, não posso. E a segunda coisa que eu mais adorava e que não saiu da minha cabeça, embora faça anos que eu não ouço Overnight, era a vinheta do Overnight. Era um negócio assim, Overnight. Eu queria poder usar a vinheta do Overnight durante esse episódio, mas infelizmente é uma piada muito localizada, porque o mundo ainda não conhece a grandiosidade do Overnight. E segundo também porque eu acho que eles iam poder me processar. Não sei, eu conheço o locutor do Overnight. Eu não acho que ele ia fazer uma maldade dessa comigo. Mas o restante da rádio, quem sabe, né? Enfim, esses dias eu decidi voltar ao Tinder. Uma escolha sempre bacana. Porque uma amiga minha, ela começou a contar, assim. Tava contando casualmente do namorado perfeito dela, com quem ela tem um namoro perfeito, que faz coisas perfeitas pra ela e das emoções perfeitas que ela tem sentido. E ela mencionou que conheceu ele no Tinder. E eu falei, eu pensei a coisa que eu penso pelo menos umas 10 vezes no dia, que é, eu preciso casar. Só que naquele momento, vendo aquela história, eu pensei, eu preciso casar e o Tinder que vai me proporcionar essa experiência, a experiência do matrimônio. Evidentemente, eu estava errada. Pelo menos até agora eu não me casei. Assim que eu entrei no Tinder e eu comecei a ver os perfis e tudo, eu percebi que minha amiga podia muito bem estar fazendo uma propaganda paga do Tinder. E é uma propaganda paga muito mal feita. O Tinder, ele devia. Assim, eu já vi algumas vezes alguns artigos, né? Sobre pessoas que se casaram através do Tinder e não sei o que tinham uma vibe meio merchan. E eu sou a favor, assim, não fiz publicidade nem nada, né? Mas se o Tinder quiser me ouvir, fica a minha sugestão. Deles prometerem o que é mais palpável, o que é mais possível. A parte mais tangível, assim, do Tinder. Que é o seguinte, ao invés de prometer pra gente relacionamentos duradouros e relacionamentos saudáveis através do Tinder, eu acho melhor eles sugerirem, assim, Tinder, entre pra dar risada. Pronto, sugestão de slogan. Tinder, entre pra dar risada. Porque é o que vai acontecer, inevitavelmente. Você vai rir, você vai se divertir muito. Isso o Tinder pode garantir. A parte do casamento, o Tinder não pode. Então, eu acho que é um tiro no pé, né? Ficar focando em coisas que. Focando em promessas que a empresa não pode garantir. Fica aí minha sugestão. Tinder, quiser me contratar. De onde vem o slogan Tinder, você vai se divertir?
pode vir muito mais slogan bacana. Eu sou uma máquina de criatividade. Então, eu entrei em um dos 2 estados que você entra no Tinder, né? Eu sinto que as pessoas elas só entram em aplicativos de relacionamento em 2 estados apenas. O primeiro é: eu preciso transar imediatamente e eu vou fazer tudo no meu alcance para que isso seja possível. E o segundo estado é, tipo assim, chorei pela 24ª vez assistindo Como Perder um Homem em 10 Dias. Eu nunca nem vi esse filme. E agora eu preciso de um relacionamento. Eu quero chorar assistindo isso nos braços de outra pessoa. Esses são os 2 estados que você pode entrar no Tinder. E eu entrei no segundo, que é o estado mais propício para decepção. E foi de onde veio algumas das muitas mensagens que eu recebi. Eu recebi muitas mensagens mesmo. E a primeira delas foi essa daqui. Todas as histórias se resumem em 2 só. Eu fico carente, baixo os aplicativos. Quando é o Grindr, espero elogios, depois desinstalo. Tinder, espero pelo match e falo alguma gracinha até a pessoa desistir ou pedir meu número. Mas agora que comecei a falar, me lembrei de uma vez que encontrei um cara lindo, inteligente, engraçado e marxista no Tinder, que coincidentemente é amigo do menino que era meu melhor amigo no 6º ano do fundamental. Tivemos uma química maravilhosa, trocamos cantadas ruins e flertes de cunho nerd por muito tempo. Ele me mandou um áudio cantando e a voz dele é linda, assim como ele. Juro, ele tinha um cabelo cacheado e um sorriso maravilhoso, parecia um anjo. Devido à nossa química e à coincidência que eu falei, nossa, é uma coincidência incrível, né? Um encontro de almas. Enfim, devido à nossa química e à coincidência que eu falei, eu podia jurar que finalmente superaria Douglas. Abre parênteses, longa história. Nós continuamos a conversar por uns 2 dias, até que chegou o fatídico momento da troca de nudes. Ele me mostrou uma foto nu e pediu um nude meu de volta. Eu mandei um pequeno kit, pois até eu aprender a lição, foi depois desse caso, aliás, eu me entregava demais, que continha um vídeo curto e algumas fotos. Era madrugada, ele terminou o que tinha que fazer e eu não fiz nada, pois apesar de tudo sou muito frígido, mas fiquei lisonjeado por ele ter me prestado uma homenagem. Nos dias seguintes eu tentei puxar assunto todo bobo, apaixonado, mas o tratamento mudou completamente. Ele ficou todo distante, eu fiquei de saco cheio, eventualmente formatei o celular e perdi o contato dele definitivamente. Fun fact: na madrugada antes de tudo dar errado, ele disse, abre aspas, não acredito que até o seu pau é fofo, fecha aspas. E foi uma das coisas mais ambíguas que já me disseram, inclusive evito pensar sobre. Então, antes da gente ir para a parte principal, né? Na verdade, eu sinto que toda essa história, ela é um apêndice da longa história com Douglas. Não me parece que isso é um detalhe. Mas, de qualquer maneira, antes de entrar na história, eu queria fazer uma defesa das pessoas que usam a palavra fofo de forma muito liberal. Eu sou uma das pessoas que usa muito a palavra fofo. E eu nunca na minha vida usei fofo querendo insinuar uma ofensa. Nunca na minha vida eu disse fofinho querendo sugerir que a pessoa não era bonita, era apenas fofinha. E nunca na minha vida, quando eu pensei, esse é um pau fofo, eu estava querendo minimizar a capacidade da piroca. Então, eu já pensei isso, vendo um pênis. E essa é uma das poucas vezes na vida que eu vou ter a oportunidade de falar isso. Felizmente eu tive mais tato social do que esse seu anjo e eu não comentei. Mas não era uma coisa ruim. Enfim, dá pra ver que você claramente baixou o Tinder inspirado pelo sentimento, pelo sentimento de quem acabou de ler o Diário de Bridget Jones. Então, é realmente um negócio que ele é propenso para decepção. Agora, vamos aqui focar numa parte importante. Ele me mostrou uma foto nua e pediu um nude meu de volta. Eu mandei um pequeno kit que continha um vídeo curto e algumas fotos. Você deixa um kit nude preparado no seu celular?
Por favor, tenha cuidado. Não fique mandando fotos nus por aí, para pessoas que você não conhece bem, não confia, a não ser que você não se importe em não ter nunca mais um emprego. A gente sabe que tudo que fazemos na vida é para conseguir um amor. Então eu entendo que o emprego ele seja só um passo no caminho até encontrar o verdadeiro amor da sua vida. E talvez ele seja de menor importância. Mas para quem se importa, fica aí a dica: evitar mandar bastante foto nua para uma pessoa que você acabou de conhecer. É... Enfim, nem sei o que dizer mais para você, né? Sabe o que é curioso nessa história? O cara se satisfez com o websexo, sendo que ele podia tranquilamente ter te comido. Você ia negar? Tipo, pode ser honesto aí, eu não tô te ouvindo. Você tá na sua casa, você e sua consciência sabem. Você podia ter dado tranquilamente pra esse cara, ele não ia precisar de muita coisa. E ele se satisfez com só aquilo dali. Eu acho curioso. Não me parece que foi agora nessa época de quarentena, então não entendo bem. Vai ver, ele era um anjo mesmo, projeção assim da sua cabeça. Aí uma outra pessoa me mandou duas mensagens, na verdade, que também tem a ver com esse estado propício para a decepção que eu estava falando, no qual já entrei no Tinder e que já me fez perder bens materiais e parte da minha sanidade. Um me importa mais do que o outro. E sim, eu estou falando da minha vasilha plástica. Mas enfim, já chegamos lá. Uma pessoa me mandou a seguinte pergunta. Não, o seguinte relato, né? Minha história de Tinder não tem nada demais. Eu só comecei a falar com o menino faz umas 2 semanas e hoje ele respondeu minha mensagem com kkkk. E agora eu estou desolada, pois queria viver uma grande história de amor com ele. Alguns dias depois, acho que uns 2 dias depois, eu recebi um update. Julia, apenas um update aqui sobre aquele menino do Tinder que me respondeu apenas com kkkk. Hoje ele me chamou de novo e novamente me respondeu apenas com kkkk. Me mate imediatamente. É onde as conversas do Tinder vão pra morrer, né? Quando você conversa com uma pessoa do Tinder, você tem que ter ciência que 90% das vezes vai acabar em ghosting. E isso é muito bacana. É muito legal que simplesmente as pessoas. Nossa, o ghosting é o alívio do ser humano moderno. É o único momento de paz que a gente tem nas relações modernas. É o refúgio da contemporaneidade. É você poder dar ghosting e ser socialmente aceito, ao invés de ter que dizer, não estou mais interessado. Você pode dizer isso só usando uma risadinha, um kkkk. Isso é incrível. Isso é evolução, da qual Darwin falava. Quando você tá no Tinder, você tem que ter ciência de que 90% das conversas elas vão acabar em ghosting, por quê? Tem muita opção, né? E as pessoas vão dando like, elas começam a ter vários matches. Eu, nossa, eu que sou uma pessoa mediana no meu melhor dia, eu recebi, sei lá, 90 likes em 2 dias no Tinder, 100 likes, não sei. Então, tem muita opção e as pessoas vão dando like adoidado. E aí chega uma hora que você tá conversando com uma pessoa, mas você tá gastando muita bateria social com ela e tem outra pessoa mais interessante. Então, o que que aconteceu? O menino, ele tava conversando com você 2 semanas, ele encontrou alguém que parece mais bonito ou mais propenso a dar pra ele antes de você. Eu sinto muito, mas é a realidade. É cruel, o mundo do Tinder é cruel. É, é a natureza. Só os mais fortes sobrevivem. Só os mais fortes e com uma conta no Instagram mais tunada. Inclusive, eu queria lançar aqui uma polêmica que eu acho que já foi bem aceita. Mas sabe aquela escala de traição da Fátima Bernardes, que tinha umas coisas bem nada a ver? Eu acho que ali, perto do 9, assim, já na parte 8 da escala da traição, tinha que ter Instagram. Porque o Instagram, ele é o Tinder de quem não quer usar Tinder.
Aí você tá num relacionamento monogâmico, você tá num aplicativo de namoro, como o Instagram, traição. Aí você, que é bobo, que é juvenil, me fala assim, como assim, Júlia? Eu não faço a menor ideia de como usar o Tinder como uma ferramenta para conseguir um beijinho. Eu vou achar que você tá mentindo. Mas caso você não saiba, qual o esquema? Você entra no perfil da pessoa e dá 3 likes apenas, estratégicos, só em fotos que tem a cara da pessoa. Tem gente que dá uma misturada, né? Coloca paisagem, fotos de gato, não sei o que. Você vai procurar só fotos que tem a cara da pessoa, você vai dar 3 likes. Se ela fizer a mesma coisa, é um match. Ou então, assim, esperar a pessoa fazer um story e você responde com aquele emoji, 2 olhinhos, o foguinho, não sei o que. Aí já foi. Então, o Instagram é relacionamento, é aplicativo de relacionamento, sim. Ninguém vai me tirar essa certeza. Mas como eu ia dizendo, antes de me perder no caos que eu faço ser esse programa, eu disse que eu ia contar a história do menino da vasilha. Que se você me segue no Twitter, que é óbvio que você me segue no Twitter, foi assim que você chegou aqui, não tem como você não conhecer essa história. Não tem um minuto da minha vida que eu não pense na minha vasilha perdida. E o que foi que aconteceu? Eu entrei no Tinder num momento, a primeira vez na minha primeira experiência no Tinder, foi um momento de interseção entre os dois estados que eu falei. Eu estava maluca, assim, tomada pela animalização que o tesão nos traz, sim, mas eu também queria namorar e constituir família, adotar um cachorro junto e tudo. E aí esse rapaz me deu like, dei like de volta, óbvio, foi assim que começamos a conversar. E trocamos o WhatsApp muito rápido. No primeiro dia que conversamos, ele me ligou. Assim, que nem um psicopata. Ele me fez uma ligação de áudio sem a gente ter conversado 20 minutos sequer. E por alguma razão, eu, tal qual outra psicopata, aceitei a ligação. E nessa ligação, esse rapaz falou pra mim a cantada mais ridícula, mais manjada, mais tosca do Tinder. E que eu já vi 200 mil vezes. Ele me disse, eu te liguei pra poder falar. Nossa, dá até um arrepio de vergonha. Eu te liguei pra te falar que eu vim do futuro pra dizer que no futuro a gente tá casado, não sei o quê. É ridículo? É. Eu queria beijá-lo? Também. Então, eu engoli, né? A única coisa que eu engoli nessa história. A gente. Acabou que a gente continuou conversando por muito tempo nesse dia. E foi um negócio assim que eu senti, foi um encontro de almas. Eu pensei que eu finalmente ia superar Douglas. Abre parênteses, longa história. A gente começou a conversar muito durante muito tempo. Acho que talvez a gente. Acho não, a gente passou mais do que 1 hora conversando. Que é um negócio meio estranho. Geralmente é desconfortável conversar no telefone, às vezes até com uma pessoa que você conhece de fato. E quando a ligação terminou, eu tive certeza que ele era minha alma gêmea. Eu pensei, bom, talvez viagem no tempo realmente exista. Porque só quem pode conversar com essa naturalidade comigo é meu cônjuge. Então tive certeza do que estava acontecendo. Nos conhecemos na vida real, ele também estudava na UFBA, então acabou acontecendo um encontro sem nem a gente marcar, nem nada. E apesar da cantada descarada, ele é um rapaz muito tímido. E eu também sou uma pessoa tímida. Então eu tava tendo com ele a experiência, assim, do namorico dos 12 anos de idade, que era incrível pra mim, a experiência que eu nunca tive porque eu sou feia. E era mais feia ainda quando eu tinha 12 anos. Então eu tava curtindo. Só que realmente, tal qual um casamento, nosso relacionamento decaiu e decaiu muito rápido. Depois de algumas semanas, era praticamente impossível encontrá-lo. Só que eu ainda tava gamadinha. E eu fiz uma coisa que às vezes eu faço quando eu tô gostando de alguém,
Eu faço também bastante para os meus amigos. Eu cozinhei pra ele. Eu fiz uma assadeira de brownies e tal. E pra fingir que não era pra ele, pra parecer que eu não tava sendo ridícula, embora eu estivesse sendo, eu botei numa vasilhinha e falei assim: olha, fulano, eu vou levar aí pra você. Botei 2 pra você e 2 pra sua amiga, que tá sempre com você e tal. E realmente, uma pessoa ótima, eu gostaria que ela tivesse comido meus brownies. Mas quando eu cheguei pra entregá-los, ela já não estava mais lá. E ele levou a vasilha pra casa. E foi a última vez que nos beijamos e foi também a última vez que eu vi minha vasilha. Porque antes de nos vermos de novo, eu perdi completamente a paciência com a falta de atenção do rapaz. E eu liguei pra ele e falei: olha, não vai dar mais. E eu lembro que no dia eu fiquei de coração partido, porque a resposta dele imediata foi: mas sua vasilha ainda está na minha mão. Eu pensei: meu Deus, eu tô pedindo divórcio e a primeira coisa da qual meu marido quer falar é a custódia da Tupperware? Caramba! Mas hoje eu queria que essa preocupação tivesse sido legítima e verdadeira, porque eu nunca mais vi essa vasilha. Então, assim, eu penso, né? Foi bom que não deu certo, porque esse rapaz ele mora com a mãe, né? E eu me pergunto que tipo de mãe é essa que vê uma vasilha nova na casa dela e não reconhece como uma vasilha alienígena, uma vasilha novata ali no meio das dela. É uma mulher que eu não gostaria que fosse minha sogra. Então, assim, me livrei. Fora que ele era fã de Arctic Monkeys, mas aí já vou entrar num outro negócio mais pesado. E para evitar o assunto pesado que é gostar de um homem que é fã de Arctic Monkeys, eu vou voltar para um tema mais leve que é tráfico humano. Uma anônima, eu acho, me mandou o seguinte: conheci um italiano no aplicativo. Tive 2 encontros com ele e depois ele sumiu. Minha prima jura que ele queria me traficar na Europa. Sabe qual foi a primeira coisa que eu pensei quando eu li isso? Pensei assim, italiano trafica gente? Óbvio, eu imagino, existe tráfico humano em todos os lugares do mundo. Mas eu sinto que um italiano não teria a capacidade de me traficar. Eu não digo porque eu vejo os italianos como bonzinhos, não. É só que eu acho que eles não têm a capacidade, não têm o brio, a força de vontade, não tem como. Eu não acho, não boto fé. E enquanto eu tava pensando nessas coisas, eu pensei, será que eu posso falar isso? Será que é xenofobia? E talvez seja, né? No caso de ser, por favor, Spotify, não tire isso do ar. Não tenho nada contra italianos. É uma coisa boa, né? Você achar que os italianos não vão traficar ninguém. Mas eu imagino que deve acontecer. E aí uma outra pessoa, curiosamente, me falou um negócio de italiano também. Eu recebi uma pergunta alguns dias depois, um relato, né? Conheci um italiano no Tinder em março e tô falando com ele até hoje. Golpe do passaporte no gringo. É tudo brincadeira, fun and games, não sei o que, flertar com gringo, até o dia que você se apaixona por uma pessoa que tá em outro país, a milhares de quilômetros de distância de você, e ela te dá um fora e você passa a manhã inteira se cagando porque seu estômago é muito sensível e quando você tá triste ele fica ruim. Então, cuidado aí com o que você vai fazer. E outra coisa que eu pensei também, enquanto eu tava vendo essas perguntas sobre italiano, foi sobre uma bio que eu vi no OkCupid. Nossa, tá parecendo muito que eu fiz um roteiro de stand-up, né? Não, não é que eu fiz, não. É porque eu gravei esse programa a primeira vez e ele ficou muito deprimente, porque eu tava muito triste, mais triste do que o normal. E eu tô lembrando as coisas que eu gostaria de ter dito, daí parece que eu fiz um roteirinho. Mas não, sou só eu, como sempre. Eu, vocês e a minha consciência. Possivelmente uma das coisas mais assustadoras que eu já disse na minha vida. Enfim, eu tava pensando numa bio que eu vi no OkCupid, né?
O OkCupid é um aplicativo que eu costumava gostar muito mais do que o Tinder, porque ele tinha muito mais espaço para as pessoas se expressarem e elas. Você chega lá, você responde perguntas, você pode escrever um perfil enorme, enorme mesmo. Só que agora eu acho que as pessoas se renderam ao clima de qualquer outro aplicativo e elas não estão mais se esforçando tanto assim com as bios. Aí eu vi um rapaz que ele escreveu assim, abre aspas, meu pai era português e minha mãe boliviana. Aí você já imagina, fecha aspas. Não, eu não imagino não. Eu não sei do que você tá falando. Isso devia significar alguma coisa pra mim? Então, se esse rapaz pode me dizer que é pra eu imaginar alguma coisa dele ser filho de português e mãe boliviana, eu posso achar alguma coisa dos italianos no geral, né? É sério, pelo amor de Deus. Spotify, não tire esse programa do ar. Eu amo todos os italianos, até tenho na minha família. Voltando aos relatos que eu recebi um relato de uma pessoa que eu já reconheci pela assinatura abreviada, que eu sinto que vai me trazer muita alegria nos programas adiante. Uma pessoa cuja singela assinatura é apenas NJB, também conhecido como Neymar Jacaré Baiano. Me senti muito legal de perceber que eu tenho um ouvinte que contribui de forma recorrente. Aí o Neymar Jacaré Baiano escreveu o seguinte pra mim. Uma vez eu decidi baixar o Tinder e depois de muitas tentativas tive meu primeiro match. Comecei a conversar com a garota em uma felicidade absurda. Passa um tempo de conversa e chega a hora de marcar o encontro. Aí ela me disse que era garota de programa e o valor da hora dela, que por sinal era muito cara. Com isso acabou minha aventura por esse aplicativo. Assinado NJB. E mais tarde ele completou. Você ainda vai perceber que na minha vida acontece uma série de histórias trágicas que são engraçadas para geral. Assinado NJB. Eu achei que precisou de muito pouco para te tirar do Tinder. Essa não é a atitude de um jacaré. Os jacarés são muito pacientes. Eles ficam lá tomando banho de sol, ó, por horas. A presa chega bem perto da cara deles, é aí que eles vão para cima e tudo. Eu acho que você podia ter persistido mais, Neymar. Eu confio na sua capacidade. Mas o que eu achei excelente mesmo foi a estratégia da garota de programa. Aprende, empresários. Isso daí que é empreendedorismo. Quer dizer, se a hora da garota de programa fosse mais barata e ela tivesse te conquistado por mais tempo, será que você não estaria sendo parte da clientela fiel dessa garota? Ela é esperta. Usa os charmes a seu favor. Eu recebi uma pergunta mesmo. Tiveram pouquíssimas perguntas. E eu recebi uma que eu sou possivelmente a pessoa menos qualificada do mundo para responder. Que foi? Gil, como faz para perder o medo de dar em cima das pessoas? Beijos, você é linda. Muito obrigada. São seus olhos. São mesmo, só os seus. Então, eu sou a pessoa do mundo que menos pode te responder isso. E eu decidi, quando eu estava pensando em como responder essa pergunta, que eu ia simplesmente contar uma história de adolescência minha, com a qual eu ainda me relaciono, embora tenha acontecido cerca de 8 anos atrás. Eu era muito apaixonada pelo mesmo rapazinho, desde os meus 8 anos até os meus 14, eu acho, ou alguma coisa assim. E bem no final dessa jornada, quando eu tava lá com meus 13, 14 anos, esse rapaz começou a me dar bola, do nada. Mais tarde eu descobri que era porque ele tava tirando uma com a minha cara. Boas experiências da adolescência, né, galera? Só quem é feio sabe. E aí, uma vez, num desses momentos assim de tentar me conquistar, ele comprou pra mim um chocolate. Ele comprou pra mim um chocolate e veio me entregar. Só que eu tava muito nervosa, porque era o garoto que eu gostava muito durante muito tempo. Então eu virei pra ele e respondi: eu nem gosto muito de chocolate. E eu não aceitei o chocolate. Eu não aceitei o chocolate e fui embora. É assim que eu me comporto quando eu gosto de alguém.
Eu ainda não superei essa fase. Eu conto com a possibilidade de quem tá ao meu redor achar minha inabilidade social fofinha. Foi assim que eu me virei em várias situações da vida, é assim que eu consigo as coisas. Eu espero que as pessoas achem minha incapacidade de viver em sociedade de alguma maneira, assim, que de alguma maneira crie um. Eu espero que as pessoas sintam pena de mim. Funciona muito bem. Não, não tenho vergonha de dizer isso. E além dessa, eu acho que a única outra pergunta que eu recebi foi a seguinte: Júlia, eu dei match com uma veterana minha no Tinder. Aquele match despretensioso, sabe? Só que no meio da pandemia. Só que aí me apaixonei, mas respeitamos a quarentena e nenhum beijinho rolou. Você acha que a gente vai sair da quarentena com um namoro sério ou já marcando date no cartório pra casar? Te amo, Milena. Não sei se eu li com a entonação certa no final. Não tem uma vírgula. Eu não sei se é um recado pra veterana com quem aconteceu o match. Te amo, Milena. Nesse caso, ela ou ele te ama, Milena. No caso de ser te amo, vírgula, Milena, assinado Milena. Obrigada pelo amor, Milena. Eu estou precisando. Quando eu li isso, eu associei imediatamente a duas mulheres. Se for o caso, sim, vocês vão sair da quarentena marcando date direto no cartório para casar. Mas eu fico um pouco preocupada. Essa quarentena tá deixando a gente meio sensível, meio vulnerável. A gente tá fazendo escolhas que não faria normalmente. Por exemplo, eu estar no Tinder de novo. Essa é uma escolha que, em condições normais de temperatura e pressão, eu não faria. Mas com uma pandemia soprando na minha nuca, assim, eu sentindo o bafinho dela, o bafinho da mortalidade nas minhas costas, eu falei, por que não? Que, aliás, é o terceiro estado no qual você pode entrar no Tinder. Eu falei que eram só dois, mas tem um terceiro. O terceiro é entrar pra ver no que dá, né? Vai que Tinder, você vai se divertir. É quando você lê esse slogan do Tinder que eu patenteei. Falei tantas vezes Tinder que eu queria poder dizer que eu tô sendo patrocinada. Mas ao contrário da minha amiga que me contou a história dela com o namorado, eu não estou. E, na verdade, entrar em aplicativos de relacionamento só pra ver o que dá foi o que deu um dos maiores presentes, assim, da minha vida. Nossa, que ridículo. Muito carinhosa. Mas é verdade. Que foi conhecer um dos meus melhores amigos, Matheus. Foi o primeiro match que eu dei em qualquer aplicativo, que foi lá no OkCupid, quando eu entrei de forma despretensiosa. Já contei essa história mil vezes, mas é porque eu acho legal. Eu acho que é a minha versão daquela cena horrenda de 500 dias com ela, que o Tom tá no elevador e ele tá ouvindo Smiths, e aí a Summer canta a musiquinha, né? Faz, eu amo os Smiths também. E ele fica, caramba! Eu falei, né? Cada ano que passa eu acho essa cena mais ridícula, mais pau mole. Porque não é nenhuma banda assim underground, um negócio diferente, um interesse que ninguém mais teria. Não, são os Smiths e uma das músicas mais famosas. Mas no meu caso com o Matheus, foi uma conexão de almas. Eu não sabia o que colocar no meu perfil do OkCupid, apesar dele ter essa oportunidade de você fazer um perfil massa, escrever muita coisa. Eu decidi que eu ia escrever apenas Acordei, cadê Pipoca? Uma referência a Cerce Bom, uma tirinha que fazia sucesso lá em 2007, 2008, com a galera do Orkut, não sei o que, aquela brincadeira do tio Pez. E eu dei like em Matheus, ele me deu like de volta e ele respondeu: pipoca só na janta. E naquele momento eu soube que eu tinha conhecido o amor da minha vida. E é um dos amores da minha vida, né? Não do jeito que eu esperava. Nunca enfiei minha língua na boca de Matheus. Mas é um amigo que enfiou a língua na boca do meu coração. Eu sou muito boa com metáforas.
Eu contei isso porque tem duas histórias que chegaram pra mim sobre o OkCupid, que são as seguintes, abre aspas. Então, uma vez eu me registrei no OkCupid porque eu queria muito conhecer novas pessoas e esquecer a pessoa que eu era afim. Porém, a gente acabou namorando. Mas tudo bem, a gente já pode. Enfim, chegou no momento que eu estava tão apaixonado que eu falei: não, eu vou embora. Mas eu fiquei. Fiquei porque eu preciso ser validado e ver meus likes subindo cada dia me dava serotonina. E minha namorada não era muito de afeto, ou de, sei lá, gritar para os quatro ventos que a gente namorava. Então eu falei para ela criar um perfil no OkCupid para poder eu adicioná-la como parceira. E nossa, foi uma verdadeira euforia. Me senti realizado. Foi aí que eu pensei, meu Deus, eu quero me casar com ela. Na verdade, a parte mais divertida do OkCupid era falar com os góticos. Era tipo um Animal Crossing, mas eu colecionava góticos amigos. Era divertido, mas eu perdi toda a energia. Espero que todos os góticos do globo estejam bem. E em seguida, uma espécie de continuação. Teve a vez também que eu mandei para um rapaz gótico que namorava um cara que parecia cosplay de Shakespeare. Abre aspas. Eu acho que a gente seria amigos numa época diferente, sabe? Tipo, nossas vibes. Eu acho que você me ajudaria a esconder o corpo do meu marido que morreu em circunstâncias misteriosas, e depois a gente iria para uma ópera e conheceríamos vampiros e seríamos convidados para um baile da aristocracia vampírica. Mas ele nunca me respondeu. E que bom que não respondeu. Não preciso de covardes na minha vida. Essa, esse relato tem a energia perfeita. É essa energia que eu me esforço para cultivar na minha vida. Não preciso de covardes na minha vida. Eu entrei esses dias movida pelo espírito da quarentena, não sei o que, pela propaganda que minha amiga fez, Dia dos Namorados se aproximando. E eu acho que tinha um pouco dessa energia de ver no que vai dar, né? E num desses momentos, eu encontrei um rapaz que ele tinha mais ou menos essa energia aqui. Vou ler um dos relatinhos que me mandaram. Abre aspas. A única vez que eu engatei uma conversa com um garoto de aparência mediana no Tinder, ele era daqueles que fala: Oi, moça, dois pontinhos, trezinho, fecha aspas. E eu vi um rapaz que tava passando que realmente ele parecia que tinha essa energia. Eu não precisava de mais nada, eu só precisava olhar pro rosto dele. Eu sabia que ele ia me chamar de moça e ficar chocado que eu vejo anime. Não vejo anime. Eu via quando eu era mais nova. Garota se denuncia como otaku. Enfim, eu sabia que ele ia ficar chocado porque garotas sabem jogar. Mas eu dei like porque a bio dele dizia assim: só quero conversar. Eu também só quero conversar. Então, sei lá, eu vou dar like. Não tenho mais nada pra fazer. Como eu previ, imediatamente o rapaz começou uma conversa comigo quando demos match com um oi moça. E eu respondi. A gente começou aquela conversa básica: oi, tudo bem, tudo bem. Só que aí ele respondeu meu tudo bem com algo que eu não esperava, que era uma resposta de fato. A gente sabe que o que separa os meninos dos homens é saber que quando uma pessoa te perguntar, tudo bem, a pessoa não quer saber a resposta. É um negócio, né, que você responde tudo bem de volta. Você responde com a própria pergunta. Oi, tudo bem? Tudo bem? E cada um segue a vida, né? Mas ele me respondeu de verdade. Eu acho que ele queria conversar. E ele me contou coisas tão íntimas, tão pessoais assim, que eu não consigo nem entrar em detalhes porque eu sinto que eu tô violando a confidencialidade da nossa sessão ali. Então, esse rapaz me contou coisas muito pesadas assim sobre a saúde mental dele, sobre traumas familiares, etc. E você sabe o que eu fiz? Eu respondi com um texto maior do que o texto que ele me enviou. Eu honrei o compromisso que a gente tinha firmado através do match. Sim, eu estou aqui para conversar. E conversamos até o momento em que ele me perguntou se eu via anime, e eu falei que na verdade não, fazia algum tempo que eu não via nenhum anime. E aí a conversa acabou desandando. Mas eu espero ter feito um impacto positivo na vida desse rapaz.
A gente tá no Tinder pra ver no que dá e eu espero ter aí contribuído pra aflorar a esperança no coração de um rapaz com, obviamente, depressão. Não quero diagnosticar ninguém, mas já diagnosticando, você tem depressão, rapaz. Procure terapia. O Tinder não vai te dar o que você tá procurando. Aí, pra finalizar esse episódio, cheio de coisas bonitas, cheio de amor, de carinho, declarações, Milena que está sendo amada, o rapaz que deve estar tendo uma relação de amor com a minha vasilha, eu suponho. Eu decidi deixar para o final o mais puro suco de Tinder. O negócio do terceiro estado, de ver no que vai dar. Então, uma pessoa me mandou assim, uma pessoa, não sei quem é, só alguém, em anônimo, me mandou o seguinte: certa vez decidi me permitir e dei match com um homem filiado ao Partido Novo. Pausa imediata para responder com a única resposta possível, a resposta perfeita, sucinta, cirúrgica de Nicolas. Decidiu se permitir? Negue-se. Esse era o momento. Tem um momento que tem limites. Tudo tem limites, até a experiência no Tinder. Eu sei que é difícil de acreditar nisso, mas tô sendo honesta. Mas felizmente você não teve limites, porque aí você trouxe isso pra mim. Voltando. Fiquei muito curiosa para descobrir como um homem liberal flerta. Logo no início da conversa, ele foi direto ao ponto e perguntou os meus fetiches. Depois disse que gostava muito de apanhar. Acontece que depois de um tempo, comecei a ficar um pouco incomodada com o tom imperativo dele. E quando ele me disse, espero que goste de uma amizade colorida, eu respondi, espero que saiba que não sou nem vou ser sua amiga. E parei de responder. Porém, às vezes me pego pensando que perdi a oportunidade de transformar o meme gosto de apanhar de mulher bonita em realidade. O que você acha? Sim, você perdeu uma oportunidade de ouro. Você podia agora estar desenvolver uma fantasia, assim, sabe? Ai, eu sou a comunista que bate no liberal, não sei o quê. Vou te levar pra prisão, fazer trabalhos forçados, etc. Fazer todo um cenário que apele para as fantasias doidas do liberal. Então, não, eu vim aqui recolher seu imposto, eu sou uma agente da Receita Federal, não sei o quê, e ser dominadora. Acho que ia ter muita coisa legal para contar. Eu comentei isso no Twitter esses dias, mas é verdade, eu sinto que a maior parte das coisas que eu faço na minha vida, eu faço só para ter uma história para contar depois. Eu sei que elas vão dar errado. E eu 100% de certeza me envolveria com um rapaz liberal para poder depois dizer: ah, velho, uma vez fiquei com um cara que era totalmente o Cebolinha Ancap. E eu iria me gabar disso. Assim como eu me gabo de outras coisas mais ridículas que eu fiz. Aliás, não. Eu nunca fiz nada mais ridículo do que ficar com um cara liberal. Mas todo dia tem uma oportunidade nova de ser mais ridícula. E foi assim que eu terminei fazendo um podcast. Isso é um podcast, não tem mais como negar. Então, fico feliz. Esse é o maior romance que eu tenho na minha vida, por agora. É o romance que eu tenho com os meus ouvintes. Então, muito obrigada por ter ouvido esse episódio. Espero que você tenha ouvido enquanto estava tendo um jantar, assim, à luz de velas. Eu devia ter dito, né? Ambientar, assim, o espaço, o ambiente. Bota esse episódio no seu ouvido, um fone de ouvido, aí você bota bem baixinho pra parecer que eu tô sussurrando, assim, pra gente ter um momento de romance. Eu deixo. Eu quero ser o Mário do TikTok pra vocês. Aqui é o ponto de vista. Sua namorada passa 40 minutos falando merda no seu ouvido ininterruptamente. Pronto, esse é o cenário romântico. Então, obrigada por terem compartilhado esse cenário comigo.
Eu tinha dito que eu ia fazer esse episódio sobre teorias da conspiração e acabou que eu não fiz porque a chama do amor, ela me tomou, assim. A paixão me pegou, tentei escapar, não consegui. Então, esse tema vai ficar para o próximo episódio, até porque eu recebi teorias da conspiração sensacionais. Pelo amor de Deus, Daniel, que obra de arte você me enviou. E aí a gente se vê no próximo. No próximo eu quero ter uma vinheta que nem a vinheta do Overnight, mas sem ser a vinheta do Overnight, porque eu não quero ser processada. Até a próxima.